Olá, paz do Senhor amado, sejam todos bem-vindos à quarta parte da nossa série sobre vida com Deus, esse espaço abençoado onde nós estamos a partilhar a palavra do Senhor. Nós hoje vamos ler Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago 4:8, a palavra ensina assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará de vós, limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai os corações. Uau! Eu quero dividir essa mensagem aqui em duas partes. A primeira é chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A Bíblia vai conjugar esse verbo de duas partes, de duas formas, né? Então, o passo 1 é chegai-vos a Deus, depois Ele se achegará de vós, ok? Mas a verdade é que às vezes nós esperamos que Deus se achegue a nós, sem um mínimo interesse, um mínimo desejo nosso dele. A verdade é que há muita gente que espera que Deus de alguma forma um dia lhe apareça, até mesmo ateus, esperando que um dia Deus lhe apareça assim, vem cá te mostrar que eu sou mesmo real e funciono e sou Deus e Criador de toda a humanidade. A verdade é que isso não sei se um dia vai acontecer na verdade, porque o que a Bíblia está nos ensinar é que precisa haver um interesse no nosso coração por nos achegarmos a Deus. O mínimo de interesse possível. Por exemplo, quando alguém está aberto para ouvir a palavra, é demonstração de um interesse por Deus. Quando alguém tem assim um desejo ardente de ouvir a palavra do Senhor, é demonstração de um interesse pela palavra de Deus. E isso precisa acontecer nos nossos dias e na nossa vida. Se queremos que Deus se achegue de nós, nós precisamos nos achegar a Ele. Precisa haver um desejo. E, na verdade é isso que a Bíblia quer nos ensinar. Como então podemos resolver esse problema? Imagina alguém que não tem desejo nenhum de se achegar a Deus. A Bíblia vai falar de algo muito especial no mesmo versículo. Limpai as mãos pecadores. A Bíblia não está a falar para crentes, a Bíblia não está a falar para cristãos, a Bíblia está a falar para ímpios. Pessoas que não têm Deus. Então, esse seria um bom vídeo ou áudio para tu partilhares com aquela pessoa que tu queres tanto, que aceita o Senhor Jesus Cristo. Porque há verdades aqui que precisam ser ditas. Na verdade, se alguém ousa, de alguma forma, se achegar a Deus, ou esperar que Deus se manifeste na vida dele sem que ele marque o mínimo de passo, não funciona. A pessoa precisa abrir o coração, o mínimo que seja possível, para que Deus possa fazer as suas movimentações. É como se fosse um jogo de xadrez, tu moves a primeira peça e ele move a outra. Como é que nós podemos ajudar pessoas que estão distantes de Deus a se achegarem? Quando nós colocamos essas pessoas debaixo de muita oração, começamos a orar por essas pessoas, nós estamos a prepará-las para que elas em algum momento possam marcar um passo de fé para se achegar a Deus. Por exemplo, quando existe um apelo no culto, a pessoa chama a atenção e prega a palavra do Senhor e a pessoa vem querer chegar-se a Deus, porque publicamente a pessoa demonstra um interesse em conhecer mais, sabe? Às vezes não precisa ser um grande chegar, muitas vezes é só uma brecha pequena que o Espírito Santo precisa para tocar a vida de alguém, porque o chamado de Deus é limpar as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificar os corações. Há uma necessidade urgente. Nós começamos a entender que vida com Deus só é possível quando nós vivemos de forma pura e de forma limpa, porque do que adianta pregarmos tanto sobre vida com Deus se no final do dia o que nós temos dificuldade é aquilo que nos afasta de Deus. O pecado, a impureza nos afasta de Deus. Para que nós consigamos então resolver esse problema, nós temos que entender algo. Não existe vida com Deus sem arrependimento. É isso que a Bíblia está nos ensinar. Se alguém quer se chegar a Deus, primeiro tem que entender que precisa estar aberto para abrir mão do seu passado anterior. Não tem como. Não há formas de nos achegarmos a Ele com as nossas trouxas, com os nossos males e com os nossos pecados. Precisamos aprender a abrir mão. Isso é o start, é o ponto inicial de um relacionamento com Deus, de uma vida com Deus. Limpar as mãos e também purificar os nossos corações. Isso é necessário, porque as nossas intenções, os nossos corações dizem muito a nosso respeito. Para vos dar um exemplo, eu há um tempo atrás preguei muito na vida de uma irmã e ela depois acabou aceitando Jesus. A verdade é que a coisa só começou efetivamente a funcionar quando eu entendi que eu precisava pregar muito mais sobre o pecado e ser mais incisivo em como ela precisava abandonar as práticas que eu fazia, porque eu ia sempre falar: "Epá, Deus te ama, você é filha de Deus", e orava-me, e eu lhe perguntava: "Você quer aceitar Jesus?" E ela dizia assim: "Eu quero." Já fizemos tipo umas 4 ou 5 orações de aceitar Jesus, mas nunca houve aquela transformação genuína. Por quê? Porque não houve intencionalidade numa pregação sobre como o pecado precisa ser erradicado da nossa vida. Logo, o objetivo do nosso ensino de hoje é trazer a essa razão e esse entendimento que nós precisamos nos desapegar do nosso passado para que consigamos nos unir a Deus. Vida com Deus só é possível quando abandonamos aquilo que nos impede de se aproximar dele, que na verdade é o nosso pecado. E um passo essencial nessa jornada de nos aproximarmos a Deus passa exatamente por entender que devemos abandonar os nossos erros para que Ele se achegue de nós. Precisa haver um interesse em nossos corações de sermos purificados por Ele, para que no final do dia Ele se purifique. Como diz aquela célebre frase: ninguém consegue dar banho para alguém que não quer ficar limpo. Só alguém que tem o desejo de ficar limpo consegue aceitar um banho. Deus abençoe você. Estamos juntos.